Talvez o que esteja sabotando sua vida não seja falta de inteligência, nem falta de capacidade, nem falta de vontade. Talvez seja algo mais difícil de perceber justamente porque já se tornou normal dentro de você. Um padrão mental repetido tantas vezes que deixou de parecer um comportamento e passou a parecer parte da sua personalidade. É assim que muita gente passa anos presa no mesmo lugar sem entender exatamente por quê. Por fora, parece que a vida apenas não andou. Que faltou tempo, foco, energia, oportunidade. Que houve fases difíceis, pessoas erradas, momentos ruins, distrações demais, cansaço demais. E tudo isso pode até ter algum peso. Mas existe uma pergunta mais incômoda que quase ninguém faz com honestidade. Por que, mesmo quando a chance aparece, mesmo quando você sabe o que precisa fazer, mesmo quando entende o que te faria bem, você ainda repete escolhas que te atrasam? Essa é a parte desconfortável. Porque a autossabotagem raramente se apresenta como destruição explícita. Na maioria das vezes, ela aparece com outra cara. Cara de adiamento razoável. Cara de alívio merecido. Cara de agora não. Depois eu volto. Não é o melhor momento. Eu preciso pensar melhor. Segunda eu começo. Quando eu estiver mais preparada, eu faço. E por serem justificativas plausíveis, você não percebe que o problema não está apenas no que você deixa de fazer. Está no padrão invisível que transforma a fuga em explicação aceitável. É isso que torna esse mecanismo tão perigoso. Você não sente que está se sabotando, sente que está sendo racional, sente que está se protegendo, sente que está esperando a hora certa, sente que está respeitando o seu tempo, mas em muitos casos o que está acontecendo é outra coisa. Sua mente está tentando te afastar de tudo o que exige confronto, constância, exposição, incerteza ou desconforto. E ela faz isso sem precisar te dizer a verdade. Ela só precisa criar uma justificativa emocionalmente confortável o bastante para que você continue igual sem se sentir totalmente culpada por isso. É por isso que alguns padrões sabotam tanto, porque eles não parecem sabotagem. Parecem cuidado, parecem prudência, parecem lógica, parecem escolha. Quando, na verdade, são apenas formas sofisticadas de evitar aquilo que poderia realmente te transformar. E o mais difícil de admitir é que esse padrão pode aparecer justamente nas áreas em que você mais diz querer mudar, nos hábitos que vive tentando construir, nas relações que vive repetindo, nas decisões com dinheiro, nos projetos que vive adiando, na vida que você imagina, mas quase nunca sustenta tempo suficiente para alcançar. Se esse tipo de conteúdo já está te fazendo enxergar algo que antes passava despercebido, curta o vídeo e acompanhe o canal. Porque aqui a gente não fala só sobre o que você faz. A gente fala sobre os mecanismos invisíveis por trás do que você faz. E quase sempre é ali que a sua vida realmente começa a ser decidida. Existe um padrão mental muito comum que sabota a vida de muita gente, e ele funciona quase sempre do mesmo jeito. Você entra em contato com algo que exigiria presença, responsabilidade, disciplina, vulnerabilidade ou mudança real. Sente desconforto e, em vez de encarar esse desconforto pelo que ele é, transforma a fuga em narrativa. Esse é o padrão. Não é só evitar. É evitar e depois contar uma história para si mesma que torne essa fuga aceitável. Você sabe que precisa organizar a vida financeira, mas adia porque esse mês está corrido. Sabe que precisa conversar com alguém de forma honesta, mas evita porque não quer criar clima. Sabe que precisa continuar um plano importante, mas se afasta porque não está no estado mental ideal. Sabe que deveria insistir mais um pouco, mas para porque talvez não seja para mim. Percebe o que acontece? A mente raramente diz, eu estou fugindo do desconforto. Ela diz, isso não faz sentido agora. Não é prioridade. Depois eu vejo. Não estou pronta. Talvez eu nem queira tanto assim. E como essas frases parecem maduras, equilibradas e plausíveis, você não percebe que muitas vezes está apenas racionalizando um recuo automático.
Esse mecanismo é mais profundo do que parece porque ele protege você de duas dores ao mesmo tempo. A primeira é a dor do processo: esforço, tédio, frustração, exposição, risco de errar, sensação de inadequação. A segunda é ainda mais delicada: a dor de descobrir o que acontece quando você realmente tenta, porque enquanto você adia, evita ou para no meio, ainda pode manter uma fantasia. A fantasia de que daria certo se você quisesse, se você tivesse tempo, se estivesse melhor, se começasse na semana certa, se as condições fossem ideais. Mas quando você entra de verdade no processo, essa fantasia começa a ser testada pela realidade, e a realidade é menos glamurosa. Ela exige repetição, falha, lentidão, correção. Exige permanecer quando já não está bonito. Exige continuar, mesmo sem garantia. E é exatamente aí que esse padrão mental se ativa. Ele não quer necessariamente destruir sua vida de forma dramática. Ele só quer te manter emocionalmente protegida no curto prazo. O problema é que essa proteção custa caro, porque toda vez que você busca alívio imediato, em vez de confronto consciente, você troca crescimento por conforto. Troca construção por justificativa. Troca transformação por explicação. E o mais cruel é que isso pode durar anos sem parecer um problema central. Você continua funcionando, continua vivendo, continua planejando, continua sonhando, só não sai do mesmo lugar. E como não existe um desastre visível, fica fácil confundir estagnação com normalidade. Se você já percebeu o quanto esse padrão se disfarça bem, se inscreva no canal. Porque os mecanismos que mais controlam a sua vida quase nunca são os mais barulhentos. São os mais silenciosos. E talvez o que esteja te sabotando não seja falta de potencial. Talvez seja só o hábito de fugir exatamente da parte que faria esse potencial virar realidade. O mais perigoso nesse padrão mental é que ele raramente fica preso a uma única área da sua vida. Ele se espalha. Ele muda de roupa. Ele aparece com linguagens diferentes, mas continua operando com a mesma lógica. Evitar o que confronta, aliviar o desconforto e depois justificar a própria fuga. Nos hábitos, ele aparece quando você abandona o que te faria bem assim que a novidade acaba. No começo, você sente motivação, energia, clareza, mas quando entra a repetição, o cansaço e a ausência de recompensa imediata, surge aquela vontade de só pausar um pouco. E a pausa, que parecia inofensiva, vira afastamento. Depois vira culpa. E então você promete recomeçar em outro momento, como se o problema estivesse no timing e não no padrão. Nas relações ele aparece de um jeito ainda mais delicado. Você evita conversas importantes para não lidar com o desconforto do conflito. Aceita menos do que deveria para não encarar a possibilidade de perder alguém. Insiste em vínculos confusos porque a dor do conhecido parece mais suportável do que a incerteza do novo. Diz que está tentando entender sendo paciente, respeitando o tempo do outro. Mas muitas vezes está só adiando a verdade que já percebeu. E cada adiamento mantém você dentro de uma dinâmica que machuca, mas que ainda oferece algum tipo de alívio emocional imediato. Com o dinheiro, esse padrão também é brutal. Você sabe que certos gastos não têm a ver com necessidade, mas com compensação. Sabe que está buscando prazer rápido, anestesia, sensação de controle, status ou alívio. Mas em vez de encarar o vazio, a ansiedade ou a carência que estão por trás da compra, cria uma explicação aceitável. Eu mereço. Foi um mês difícil. É só dessa vez. Depois eu me organizo. E assim, pequenas decisões emocionais vão se acumulando e corroendo algo maior, sem parecer graves o suficiente para te alarmar de imediato. Esse padrão também atinge a sua identidade. Talvez essa seja a parte mais silenciosa de todas, porque toda vez que você evita o desconforto e racionaliza a fuga, você fortalece dentro de si a imagem de alguém que não sustenta, não enfrenta, não conclui, não escolhe de verdade. E essa imagem começa a influenciar seus próximos movimentos.
Você passa a agir com menos convicção, a confiar menos na própria palavra, a depender mais da motivação, a temer mais a frustração. E, sem perceber, vai moldando uma vida inteira em torno da tentativa de evitar sensações difíceis. O problema é que uma vida construída para evitar desconforto quase sempre se torna uma vida pequena demais para o seu potencial. Porque tudo o que realmente expande, você exige alguma forma de desconforto. Aprender exige desconforto. Mudar exige desconforto. Colocar limites exige desconforto. Economizar exige desconforto. Continuar exige desconforto. Ser honesta consigo mesma também. Então talvez a pergunta não seja mais por que minha vida não anda? Talvez a pergunta certa seja: quantas decisões minhas estão sendo tomadas para aliviar o agora, mesmo que isso destrua o depois? Se essa pergunta te atingiu, curta o vídeo. Às vezes, o início da mudança não está em fazer mais. Está em enxergar melhor o que você já vem fazendo sem perceber. Quando você começa a enxergar esse padrão com clareza, uma coisa importante acontece. A sua vida deixa de parecer uma sequência de fracassos soltos e começa a fazer sentido de um jeito mais honesto. Você percebe que não era azar. Não era só falta de disciplina. Não era apenas cansaço, fase ruim ou circunstância. Existia uma lógica por trás de muita coisa que estava travada. Uma lógica silenciosa, repetida, automática. E isso muda tudo, porque o que não tem nome costuma continuar mandando em você por muito mais tempo. Reconhecer o padrão não resolve tudo de uma vez, mas interrompe uma ilusão perigosa, a de que você está apenas esperando o momento certo para viver do jeito que gostaria. Muitas vezes você não está esperando, está evitando, está adiando, está racionalizando, está criando versões aceitáveis de um recuo que já virou hábito. E enquanto esse mecanismo permanece invisível, ele continua parecendo parte da sua personalidade, como se você simplesmente fosse assim. Mas você não é o seu padrão. Você o repete. E repetir não é a mesma coisa que ser. Essa diferença é fundamental, porque quando você se confunde com o padrão, tudo parece definitivo, parece traço de caráter, parece condenação, parece essência. Mas quando você consegue observar esse funcionamento de fora, mesmo que por alguns segundos, abre-se um espaço. E é nesse espaço que a mudança real começa. Não a mudança baseada em empolgação, não a mudança baseada em frases bonitas, a mudança baseada em consciência. Talvez você continue sentindo vontade de fugir, talvez continue querendo adiar, talvez ainda crie justificativas automáticas. Mas agora existe uma chance nova, a de perceber o movimento antes de obedecer a ele. E isso já é enorme, porque a vida de muita gente não é destruída por grandes decisões ruins. Ela é moldada por pequenas concessões repetidas, sempre em favor do conforto imediato. Pequenos recuos, pequenas mentiras internas, pequenas fugas emocionalmente bem explicadas, e é justamente por serem pequenas que parecem inofensivas. Só que, acumuladas ao longo do tempo, elas definem destino. Então talvez a grande virada não esteja em tentar virar outra pessoa amanhã. Talvez esteja em aprender a reconhecer o exato momento em que sua mente começa a negociar com aquilo que você já sabe que precisa enfrentar. É aí que tudo começa a mudar. Se esse vídeo te ajudou a identificar algo que você nunca tinha nomeado com clareza, curta, se inscreva no canal e acompanhe os próximos. Porque aqui a ideia não é só falar de comportamento. É revelar os mecanismos invisíveis que moldam sua vida todos os dias. No fim, o padrão mental que sabota sua vida não é poderoso porque é mais forte do que você. Ele é poderoso porque age em silêncio. E tudo o que age em silêncio continua vencendo, até o dia em que finalmente é visto.